Não sei se vou me acostumar com isso. Enfim. Olá, como é que vocês estão? Ah, eu não vou me acostumar com isso. Quem sabe outro dia. Olá, como é que vocês estão? Aqui é a Natália. Esse aqui é o Adega de Letras. E sejam muito bem-vindos àquele vídeo que eu falei que ia sair na quarta, mas que está saindo na quinta-feira. E dessa vez nem é tanto por falta de planejamento. Dessa vez é porque Brasília tá um calor que parece que a gente tá vivendo numa air fryer, porque tá difícil. E aí eu enrolei mesmo, porque eu não conseguia, não conseguia, não conseguia viver. Mas enfim, como eu disse, na semana passada eu disse que que essa semana sairiam 2 vídeos, um quarta e um sexta, indicando livros para os pequenos. Afinal, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, tá aí, é domingo. Muito provavelmente os presentes já foram comprados, mas vai que alguém esteja aí ainda matutando sobre o que dá para tal criança. E aí, vim aqui falar um pouco de livros que eu pesquisei, alguns que eu lembro de ter lido, outros que aqui eu tenho que agradecer muito a minha prima Diana, que ela tem 2 filhas pequenas e ela foi basicamente a minha fonte para esse vídeo. Então, Di, muito obrigada. E aí, vamos começar então. Dia das Crianças, geralmente o pessoal pensa em dar brinquedo, e o que é legal também, mas por que não introduzir a leitura na vida das crianças? Eu acho que, eu acho não, a gente vê, né, as crianças hoje em dia pouco se interessando por literatura, e é compreensível, a gente está vivendo num mundo bem virtual. Nós mesmos, adultos, às vezes passamos horas e horas e horas e horas e horas derretendo o cérebro na tela, né, no celular. Então eu achei que seria um vídeo legal, né? Tá todo mundo falando de Halloween, de repente eu ia um pouquinho aí fora da curva e falar de indicações de livros infantis. Inclusive, para aqueles que não leem, para aqueles que só veem as imagens e tal, descobri que a Turma da Mônica tem uma série de edições assim, sem texto. Tem as figuras, tem as onomatopeias, tem os balões, mas não tem textos. E essa série ela se chama Aventura Sem Palavras. Bem, como vocês sabem, eu vou deixar as capas de exemplo ou aqui ou ali, e né, para aquela galerinha que ainda não lê, que não né, que só tá ali, né, para você de repente acostumar a criança a ter páginas na mão. Eu acho que esses gibis são bem legais, né, de você ir lá, de repente, ajudar o seu filho, sua filha, seu agregado, enfim, criar histórias em cima do que elas veem na imagem. Eu acho que é uma boa dica para iniciantes. E, bem, depois disso eu pensei assim, para aqueles que já conseguem ler sozinhos, mas que não são mega leitores ainda, né? Não. Pro pessoal ali de repente 4, 5, 6 anos, né? Que seriam livros mais curtos, sem capítulos, com pouco textos e muita imagem. Afinal, sabemos que não só crianças, a gente gosta de ver imagens. E aí eu separei alguns títulos que alguns deles são tipo uma coleção que se chama Esquadrão do Rango.
Esquadrão do Rango é uma série que, de forma bem lúdica mesmo, ajuda a lidar com emoções. Aí a gente tem exemplos de títulos como A Alvazeda, né, aquelas crianças que são um pouquinho mais mal-humoradas, O Rei Queijão. O Rei Queijão, ele vai falar ali de um rei que acha que é o melhor em tudo e vê que às vezes a vida não é bem assim. A Sementinha do Mal. E quem escreveu essa série foi Jory John, e as capas vão estar aqui também. E além desses, tem os livros infantis do Emicida, que são muito legais. Os livros infantis do Emicida eu vou recomendar aqui para crianças não brancas, né, crianças de cor, que para que elas se sintam representadas e importantes e pertencentes, né, desde crianças. E óbvio, para crianças brancas saberem lidar com aquilo que é diferente delas. Eu acho que é importante já desde criança a gente ensinar que não é só a gente que existe no mundo. Eu peguei títulos como E Foi Assim Que Eu e a Escuridão Ficamos Amigas e Amoras. E claro, não podia faltar, porque é um vídeo do Adega, o Senhor Boaventura, do Tolkien. Sim, Tolkien para crianças. Tolkien escreveu para todas as idades. E esse é um que tem muito pouco texto e bastante imagem. Enfim, saindo desses pique-ruxos para uns mais avançadinhos, seriam livros com ainda bastante ilustração, mas com um pouquinho mais de texto. Sim, a gente tem vários exemplos, mas aquilo, estou aqui fazendo um grande apanhadão. E títulos que eu pensei para essa faixa etária. A Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma menina que tinha medo de tudo, tanto medo que nem brincar ela conseguia brincar, até que ela enfrentou o lobo mau e viu que consegue fazer coisas incríveis e que é muito corajosa. E os Saltimbancos, que eu não preciso apresentar os Saltimbancos, ambos escritos pelo Chico Buarque. Ainda os nacionais, aqui a gente tem a Fábula das Três Cores do Ziraldo. O Ziraldo, nesse livro, ele conta sobre o Brasil usando o verde, o amarelo e o azul. Eu acho que é um título interessante para as crianças começarem a aprender sobre o país onde vivemos, não é mesmo? Em seguida, tem um que era um favorito meu quando criança, que é o Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha. Tem uma passagem nesse livro que me acompanha assim para sempre, que é: por que a gente chama de cachorro de cachorro? Por que a gente não chama cachorro de latildo? E daí a gente vê mais ou menos por onde vai a história, né? O Marcelo é uma criança bastante questionadora e curiosa. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. De verdade. Tipo, todo mundo mesmo. Até nós, adultos. Temos mais 2 títulos para essa faixa etária de mais texto, porém ainda bastante ilustração, que são E Agora, Dora? E Agora, Dora é da Jéssica Marzo, e ele ensina a importância dos limites saudáveis
ênfase em saudáveis impostos pelos pais. Eu acho que é importante, né, que as crianças tenham algum limite. Não tenho filhos, mas nem por isso não tenho opiniões sobre crianças completamente sem limites. A gente sabe que as crianças viram adultos e aí, né? E o último é A Menina da Cabeça Quadrada, da Bruna Assis Brasil. E esse aqui eu consigo fazer um link com o que eu falei ali no começo de a gente passar muito tempo em tela e tudo mais. E aqui a Bruna, ela mostra brincadeiras tradicionais e mostra como essas brincadeiras podem ser muito legais. A gente sabe, né? Nós, Zillennials, Millennials e Geração Z, a gente sabe que, poxa, era muito legal brincar com os amiguinhos e ela incentiva as crianças a ficarem com menos tempos em tela. Eu acho que é uma discussão bem importante para se ter, na verdade. Passando para aquela galera que já lê mais, aquela galera que já consegue ler um capítulo mais curto, né? Que não precisa tanto da ilustração assim. Tem uma indicação, eu ia ser redundante, eu ia falar, tem uma indicação da minha prima, mas ela me indicou quase todos aqui. Mas esse em especial, ela diz que uma das filhas dela é apaixonada e está sempre emprestando os livros para os amiguinhos, que é a coleção A Casa na Árvore. Nessa coleção de livros, eles vão se apresentando ali volumes com cada vez mais andares nas casas. E a cada volume, a cada andar, tem aí várias situações inusitadas e invenções malucas. E no decorrer da série, essas invenções, essas crianças que estão nas casas, elas vão estimulando a criatividade das crianças, né, do leitor. E, de novo, presente perfeito para mostrar que você pode se divertir muito, sim, com uma boa leitura. O próximo livro aí é um livro só, é O Pânico na Biblioteca, do Ewan Colfer. Aqui o Colfer, ele conta uma história de uma família bem movimentada, com 5 irmãos levados e amigos cheios de planos infalíveis. Sabemos que crianças gostam de planos infalíveis. Tá aí o Cebolinha para nos mostrar, né? Em seguida tem Matilda. Matilda é uma história conhecida, que é uma garotinha bem esperta que vive na biblioteca e sempre lendo enquanto as outras crianças querem ficar na TV. E, de novo, discussão aí sobre telas e livros. E os pais dela acham muito esquisito que ela goste de ler. E ela meio que descobre que a leitura é um superpoder para ela. E a história de Matilda é bem conhecida. E, novamente, do Tolkien, Joe Random, Mestre Giles da Aldeia e Ferreiro do Bosque Maior. Sim, vamos indicar fantasias para as crianças. Até porque eu acho que todos esses livros têm vários elementos fantásticos. Eu acho que é o que prende, né, a imaginação do pequeno leitor. E falando em fantasia e pequeno leitor, que não seriam mais tão pequenos, eu acho que daí dos 10 para cima, 10, 11, 12, 13, 14. A gente vai ter séries aí como Percy Jackson, do Rick Riordan, and Grey Gables, da Lucy Montgomery, Artemis Fowl, do
mesmo Ewan Colfer da biblioteca lá atrás. E finalizando esse vídeo, eu não poderia deixar de indicar O Hobbit, do Tolkien. São livros que ajudam a criança a explorar um pouco a criatividade. Eu acho que tá faltando esse momento mais lúdico, fora de TV, acho que nem se usa TV mais hoje, né? Fora de tablet, de celular, de TikTok, enfim, de redes sociais. Eu acho que as crianças, o mundo tem muito mais a ganhar se nós incentivarmos as nossas crianças a terem sempre um livro em mãos. E com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Eu vou aqui manter a minha promessa de um vídeo por semana, porque eu já vi que 2 realmente ainda não é o momento para mim. E semana que vem a gente entra em época de Halloween. Eu vejo vocês então semana que vem. Não, é sempre pedir para você deixar aquele like aqui se você gostou das indicações, se você gostou do formato do vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixa seu comentário. Vai que você tem alguma outra pérola aí para indicar como presente de Dia das Crianças, aniversário, Natal, enfim. Não faltam oportunidades para crianças serem presenteadas. Ou ao menos, ou que seja só uma passagem numa livraria ou numa biblioteca e falar, poxa, tal mini pessoa pode ser que goste disso aqui. Enfim. E é isso. Até semana que vem, então. Tchau, tchau.